Cadê? Oi, gente, então vamos lá para a segunda parte da nossa aula de hoje. A gente vai estar vendo hoje equilíbrio iônico. Por que eu trouxe essa parte da aula para a gente ver hoje também? Porque ela é extremamente simples. Ó, vocês têm. A gente vai ver, gente, ainda, ó, equilíbrio. A gente viu equilíbrio químico, né? A gente vai ver equilíbrio iônico hoje. Nós vamos ver semana que vem equilíbrio da água. Então, assim, existem vários tipos de equilíbrio químico, existem várias constantes do equilíbrio que a gente vai ver. Mas elas são exatamente a mesma coisa, só muda o sistema que ela está sendo aplicado. Então, o equilíbrio iônico vai ser aplicado para quando a gente tiver íons. O equilíbrio químico, a gente não tinha íons, né? A gente só tinha substâncias moleculares mesmo. Então, essa é a única diferença. O resto é tudo igual. Vocês vão ver que é bem simples, por isso que eu trouxe para a gente estar vendo hoje também, tá? Então, como eu já acabei de falar, os equilíbrios iônicos eles vão ocorrer quando a gente tiver íons envolvidos no processo. Para isso, a gente tem que estar recordando quais são os sistemas que têm íons no processo, que é o que a gente vai ver hoje, tá? Então, aqui eu trouxe um exemplo genérico, para não ficar tão abstrato para vocês também. Quem lembra lá, agora eu quero saber, quem lembra qual é aquela função lá que libera H+. Eu quero respostas aí no meu chat. Então, aqui eu trouxe uma reação genérica, onde eu tenho uma substância. Ai, falaram já. Ai, todo mundo falando que, ai, que emocionante. É isso mesmo, lindos. Ai, eu vou chorar, gente, tô sensível. Todo mundo acertando que é ácido. Então, já falaram aqui, já falaram a resposta, certo? Ai, tô tão feliz, gente. Ok. Então, aqui eu tenho uma reação de ionização do ácido, certo? Porque o ácido é a substância que libera H+, quando tá em água. Então, aqui eu tenho uma reação onde eu tenho uma substância HA, que no caso pode ser qualquer ácido genérico, gente, HCl, HBr. O A aqui representa um ânion qualquer. Então, a gente vai estar liberando H+, e o ânion, no caso. O Cl-, um Br-, o SO4 2- e por aí vai. Aqui, gente, a gente tem formação de íon. E substâncias ácidas entram em equilíbrio químico. Então, o que vai estar acontecendo aqui? Ao mesmo tempo que essa substância se ioniza, né, e vai formar o H+ e o A-, o H+ e o A- vão se juntar e vão formar o ácido novamente. E aí a gente tem esse equilíbrio iônico na minha solução. Sempre vai acontecer isso? Não necessariamente, não com todos os ácidos. E é esse o ponto da aula que a gente tem que ficar esperto. Equilíbrio iônico acontece com todas as substâncias iônicas? Não. E por que não? É o que a gente vai ver agora. Então, ó, para que esse equilíbrio iônico aconteça, a gente tem que ter o quê? Então, ó, para um equilíbrio ser iônico, a substância envolvida no processo precisa ser um eletrólito, ou seja, precisa ser uma substância que tenha íons ou libere íons, certo? E ele tem que estar dissolvido em um solvente que promova a liberação de seus íons. O que significa tudo isso? Tem que ser uma substância, gente, que tenha íons. A gente sabe que a gente sabe que substâncias iônicas, né, que fazem ligações iônicas, liberam íons, que é o caso dos sais. A gente sabe que as bases liberam íons também. Tem íons, né? E a gente sabe que os ácidos não têm íons naturalmente, mas eles sofrem ionização quando estão em contato com a água. E aí eles liberam íons. Então é isso que quer dizer aqui. Não basta só eu ter um ácido que já é um equilíbrio iônico. Não necessariamente. Esse ácido tem que estar em um solvente que promova a liberação de seus íons ou a formação de seus íons, no caso dos ácidos, né? Então é basicamente isso. Tem que ser uma substância iônica ou uma substância que sofre ionização. Segundo ponto, vamos pensar agora lá em ácidos. Quando a gente viu ácidos, eu acho que fica mais fácil falar dos ácidos, por isso que eu trago eles. Quando a gente viu ácidos, a gente viu que existiam ácidos fortes e ácidos fracos. E quando a gente viu a força dos ácidos, eu falei para vocês que um ácido forte é aquele que libera muito H+, quando ele está em água, né? E um ácido fraco é aquele que libera menos H+. O que a gente vai pensar? Ó, vamos raciocinar. Essa parte que eu quero que vocês raciocinem comigo. E se vocês entenderem, vocês mandem aí no chat. Professora, entendemos para a gente continuar, tá? Então, ó, o HCl. O HCl é um ácido super forte. Isso significa que quando o HCl sofre ionização, então é colocado em água, ele vai liberar muito H+. Muito H+, muito H+. O HCl libera tanto H+, que
para ele, que já está todo mundo aqui, essa reação inversa não acontece tanto. Então, a gente diz que a reação direta acontece bastante. A reação inversa, não. Por quê? Porque como o HCl é um ácido forte, ele vai liberar muito H+, e ele é um ácido forte. Não compensa voltar esse ácido para ele para virar o ácido de novo. Então, não compensa realizar essa reação inversa. Por isso que eletrólitos fortes que sofrem ionização total, o sistema dele não entra em equilíbrio, porque só a reação direta acontece. A reação inversa não vai acontecer. Então, a gente vai trabalhar com ácidos fortes, com bases fortes aqui nesse caso? Não, a gente só vai trabalhar com eletrólitos fracos. Então, a gente vai estar trabalhando com bases fracas. Ou seja, bases que sofrem pouca ionização. Tudo bem, pessoal? Fez sentido isso para vocês? Professora, como eu vou saber se é um ácido forte ou uma base, um ácido forte, né? Que a gente vai trabalhar mais com ácido, ou uma base forte, não sei. Como eu vou saber, né? Primeiro, vamos lá, então. Duas formas. Vamos lembrar lá que para ácidos que têm oxigênio, é só fazer o número de oxigênios menos o número de hidrogênios. E para ácidos que não têm oxigênio, geralmente as questões dão para a gente uma coisa que chama constante de grau de ionização. E a partir do grau de ionização, que a gente sabe se ioniza muito ou não. Se meu grau de ionização é maior que ácido forte, meu grau de ionização é 5%, ácido fraco. Beleza? Então, com o que a gente vai estar trabalhando aqui em equilíbrios iônicos? Nós vamos trabalhar com ácidos, com bases e com a água. Só que a água é um caso meio especial que eu vou deixar para a aula que vem. Então, hoje a gente vai estar trabalhando com ácido e com base. Tudo bem? Então, vamos trabalhar com a ionização dos ácidos primeiro. Pedro, eu não lembro exatamente qual é a porcentagem que ele é forte. Mas eu vou mandar. Eu tenho no slide da aula de ácidos, né? Então, eu mando lá no grupo para vocês assim que acabar a aula aqui, tudo bem? Para o pessoal do YouTube que não está no grupo do 1º de maio, está perdendo. Então, quem não vai receber a minha mensagem no grupo do WhatsApp, reassiste a aula de ácidos que vai estar aqui no YouTube, no meu canal, propaganda de mim mesma, na minha aula. E aí vai estar lá também falando a partir de qual porcentagem que o ácido é forte, tudo bem? Mas eu mando lá no grupo para vocês, tá? Então, gente, vamos trabalhar com a ionização dos ácidos. Ai, gente, tô muito youtuber, né? Então, aqui eu tenho a equação genérica dos ácidos e a gente vai ter, assim como a gente tinha em equilíbrios químicos, que não eram de ácidos, a gente também vai ter uma constante. A gente não tinha o Kc lá atrás? Constante do equilíbrio? Aqui a gente vai ter o Ka, que nada mais é do que a constante ácida da reação de dissociação do ácido, ionização do ácido, perdão. E ela é exatamente igual à constante, ao Kc, gente. Por isso que eu falo que é exatamente a mesma coisa. O que a gente vai ter aqui? A gente vai ter que Ka, a constante do ácido, vai ser igual à concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes, que é o HA, no caso, que seria o meu ácido genérico. É só isso, professora? É só isso, acabou. Tá, não acabou ainda. Só mais uma coisinha importante que vocês têm que saber. Em ácidos fortes, como a gente já disse, como o ácido forte dissocia muito, a gente vai formar muito disso aqui e pouco disso aqui. Por isso que a constante do ácido forte tende ao infinito, ela é um número muito grande. Tipo, infinito mesmo. Por isso que a gente não vai trabalhar com ácidos fortes. Mais uma vez explicando por que não trabalharemos com ácidos fortes. Professor, eu consigo estabelecer uma relação entre a força do ácido e a constante ácida dele? Consigo. Quanto mais forte o meu ácido, maior vai ser a constante ácida dele. Então, ao invés de ele te dar o grau de ionização ou alguma coisa desse tipo, ele também pode te dar o Ka. E aí, se ele te der o valor de Ka, você consegue descobrir se ele é um ácido forte ou um ácido fraco. Quanto maior o Ka, mais forte o ácido é. Tudo tranquilo, né, gente? Aqui, isso aqui é igualzinho o que a gente viu
o que a gente viu na aula passada. E isso aqui é uma decorebinha, né? Pedro, essa conta aqui, ó, ela é dada em concentração. Esse colchete aqui significa concentração. Então, é concentração do H+, vezes concentração do A-. A concentração, em 99% dos exercícios de equilíbrio, ela tem que estar em mol por litro. Então, sempre prestando atenção se ele te deu a concentração mesmo, mol por litro, ou se ele te deu o número de mols e a quantidade de litro que tem naquele recipiente. E aí você tem que calcular a concentração, tá? Então, gente, sempre atento à concentração, beleza? João, pode falar. Você falou um professor assim e não falou mais nada. Então, pode dizer aí, se dúvida, alguma coisa. Pode falar aí. A partir do momento que o ácido é considerado forte, mesmo que seja o mais fraco dos fortes, o Ka dele vai tender ao infinito? Então, a gente diz, tender ao infinito, a gente diz que é um número muito grande. É tão grande que, se esse ácido é forte, é como se isso aqui, ó, não fosse formado, né? Então, se isso aqui não volta, isso aqui tende ao infinito, porque... Como eu posso falar isso sem envolver cálculo, assim, muito extenso, muito complicado? É tipo assim, vamos pensar assim. Agora eu raciocinei na minha cabeça, ó. Se o meu ácido é forte, vamos lá, acompanha comigo, ó. Se meu ácido é forte, eu formo muito disso e eu formo pouco disso aqui, né? Que a gente falou. Volta muito pouco para a reação inversa. Então, pensa que aqui eu tenho assim... essa conta aqui deu... Vou falar um valor ridículo, tá, gente? Deu 10.000. Então, eu formei... Isso aqui dá 10.000. Isso aqui é tão pequeno que deu 1. 10.000 dividido por 1 dá 10.000. Então, assim, é um número imensamente grande. São números tão grandes que a gente fala que tendeu ao infinito, tá? Então, mesmo o ácido mais fraco entre os ácidos fortes vai estar tendendo ao infinito um valor de Ka. Tudo bem? Então, gente, o que é importante? Isso aqui, ó. Imagina, querido. Quem tiver dúvida, manda aí pra prof, hein? Adoro quando vocês perguntam. Vocês estão perguntando muito hoje, estou muito feliz. Então, ó, isso aqui é igual da aula passada, né? Ó, produto sobre reagente, ponto sobre o rio. E esse aqui, ó, é o detalhe importante que vocês têm que saber. Quanto mais forte meu ácido, maior o Ka dele. Um detalhezinho importante aqui, vamos lembrar lá que nós temos poliácidos, que são ácidos que liberam mais de um H+ na solução. Então, eles liberam vários H+. Para poliácidos, a gente vai ter o quê? Que conforme a gente vai liberando os H+ dele, a constante ácida dele vai diminuindo. Ou seja, é como se ficasse mais difícil de liberar esse outro H+, né? Então, daí vai diminuindo a constante ácida dele. Então, para poliácidos, a gente vai ter que a primeira constante de ionização vai ser a maior. A segunda vai diminuindo. E a terceira vai diminuindo e por aí em diante. Ok? Isso aqui, gente, é bem rarinho de aparecer, tá? Eu só trouxe para vocês saberem que existe, tá? Mas não costuma aparecer muito, não. Assim como nós temos... Minha bateria tá acabando, eu espero que aguente até o final da aula. Assim como nós temos... Opa, a professora errou aqui. Isso que dá, copiar o slide e não trocar. Pera aí, pessoal, sem spoilers. Assim como nós temos concentração das... quem sabe faz ao vivo, hein? Assim como nós temos concentração dos ácidos, nós também vamos ter a ionização das bases. Então, nós também vamos ter a constante das bases, que, gente, é a mesma coisa que a dos ácidos, só que para base, entendeu? Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter, ó, produto sobre reagente, mas aqui nesse caso chama Kb, por quê? Porque é constante básica e não constante ácida, como era lá para os ácidos. Para bases fortes, o Kb vai tender ao infinito, mesma linha de raciocínio. E quanto mais forte a minha base, maior o seu Kb. Quais são as principais bases que a gente vai estar trabalhando? Nós vamos trabalhar com as bases, as aminas orgânicas, né? Que são as bases orgânicas, e o NH4OH, tá? Professora, e as outras bases? As outras bases, gente, grande parte delas não forma precipitada em água, né? É insolúvel em água. Então, a gente vai ter outro tipo de equilíbrio, que é chamado de equilíbrio heterogêneo. E, assim, eu ainda tô vendo se eu vou trazer esse equilíbrio para vocês ou não, porque ele é bem raro de aparecer no vestibular. Eu tô tentando focar no mais importante para não sobrecarregar vocês, e por conta dessa forma que a gente tá tendo aula.
Então, provavelmente a gente não vai ver o equilíbrio das outras tipos de base, que são as bases que são solúveis em água, ou insolúveis, não lembro agora. Mas, enfim, quais são as principais que mais aparecem? As aminas orgânicas, que são bases, né, básicas. Quando vocês forem ver função orgânica, a professora vai ensinar isso para vocês. E o NH4OH, porque o NH4OH é uma base que... É uma base com características diferentes, especial, como a gente viu lá na aula de base. Então, é por isso que ela aparece aqui, tudo bem? Bom, gente, generalizando, vamos generalizar, então, para generalizar isso aí de ácido e base, para quando for íon no geral. Então, vamos falar de uma constante de ionização mais genérica. O que a gente vai ter? Ela é chamada de KI. Então, ela é a generalização das constantes. Aqui a gente tem uma reação de dissociação genérica, por exemplo, de um sal aqui qualquer. Então, KI vai ser igual à concentração dos produtos sobre os reagentes. Se vocês separarem, é exatamente a mesma coisa que a gente viu lá atrás, né? Aí agora, gente, agora é a parte difícil da aula. É a parte que eu quero que vocês prestem o dobro de atenção. E já tá acabando, tá, gente? É só mais essa. A minha bateria também já tá acabando, lógico. Se eu sumir do nada, gente, porque minha bateria acabou, vocês já estão sabendo, tá? O que a gente vai ter aqui, gente? A tabelinha, né? Que a gente aprendeu na aula passada, ela que eu falei para vocês que era extremamente importante, ela tá aqui de volta. O que a gente vai ter, ó? Aqui eu vou ter um grau de ionização, ou seja, uma certa quantidade que isso aqui vai virar íon, né? No início da reação química, o que eu tenho? Eu tenho a concentração molar dessa substância aqui, ó. Lembrando que concentração molar é aquele M estranho, né? Esse aqui foi o melhorzinho que eu achei aqui no Google. Então, eu estou usando ele. Então, no começo, a gente tem a concentração molar, que é igualzinho a gente falava lá, gente. Eu tenho 0,2 mols por litro. É concentração molar. E no início, a gente não tem nada de reagente, lembrando lá. Aí, o que reagia e formava, a gente pegava a concentração molar e multiplicava pelo grau de ionização, vocês lembram? Que lá na aula passada a gente chamou de grau de equilíbrio. Aqui a gente está fazendo a mesma coisa. Então a gente é negativo porque está reagindo, né? No reagente é negativo, reage. E aí no produto vai ser positivo porque forma. Aqui minha reação é 1 para 1, ó. Então, por isso que está igual aqui também. Se fosse 1 para 2, por exemplo, a gente ia ter que multiplicar por 2 isso aqui, né? Isso aqui, gente, expliquei tudo na aula passada, mas se vocês tiverem alguma dúvida, vocês mandem aí, tá? E no equilíbrio químico, a gente vai ter o quê? Equilíbrio do reagente é só fazer a primeira linha menos a segunda. E o do produto é só fazer a primeira linha mais a segunda. Então, a gente vai ter isso aqui. Tudo bem até aqui, pessoal? Tranquilo? Hein? Vocês têm dúvida? É algo muito abstrato porque eu tô falando de letra? O que vocês acham? Mandem aí se tá tudo bem, se tá ok, se eu posso continuar, que eu vou pegar meu carregador, que eu acho que não vai dar tempo. E minha bateria vai acabar. Então, mandem aí. Na hora que eu voltar, eu quero mensagens falando se tudo bem ou não. Vai demorar 1 minuto, hein? Só recebi um, tudo bem. Gente, vocês me magoam às vezes, sabia? Eu fico triste. O Pedro ficou meio perdido. Peraí, Pedro, vou me explicar de novo, ó. O João tava copiando, beleza, então eu fico menos triste. Na questão do gráfico, que gráfico, Pedro? Gente, eu não consigo. Gráfico, gente. Peraí. Da tabela, você quer dizer? Não sei. Gente, eu não consigo colocar o cabo aqui. Tudo isso gravando. Planilha. Tabela. Peraí, então, vamos lá, ó. Peraí. Gente, vamos lá. Ó, Pedro, eu não sei se assistiu a aula passada ou não, mas quando a gente trabalha com reações de equilíbrio químico, a gente tem que montar essa tabelinha aqui, porque fica muito mais fácil da gente entender o que está acontecendo na reação química. Nessa tabela, ela é dividida em 3 linhas, que são os 3 estágios da reação em equilíbrio. A gente tem o início da reação química, a gente tem quando reage os reagentes ou forma os produtos, né? Que é o meio da reação química. E a gente vai ter a parte do equilíbrio químico, que é quando a reação atinge o equilíbrio.
que é essa terceira linha. No início, a gente sempre vai ter uma quantidade do reagente, né? Porque está começando a reação, então eu tenho ele. E eu não tenho nada dos produtos. Então tá zerado, porque tá no início da reação, eu não formei nada ainda. Agora, o quanto reage, para eu saber o quanto reage, no caso de equilíbrios que não são iônicos, a gente tinha o grau de equilíbrio, por exemplo, que era, para reagir, para entrar em equilíbrio, tinha que reagir 60% do que eu coloquei. Então, a gente fazia essa relação aqui. Eu tinha que fazer 60% da concentração inicial que eu tinha. No caso de ácidos ou bases, a gente vai ter o grau de ionização, que é o quanto ele ioniza, que é o que eu falei lá no começo da aula. Então, para descobrir o quanto reagiu, é só a gente pegar o grau de ionização, que é o quanto ele ioniza, o quanto ele dissocia, e fazer vezes a concentração que eu tinha dele. Daí eu descubro o quanto que vai reagir. E no caso dos produtos, é a mesma linha de raciocínio, mas aí a gente vai ver quanto que forma. Como nesse exemplo aqui, ó, é 1 para 1. Então beleza. Daí, como aqui é 1 para 1, a gente manteve a proporção. Então, tudo proporcional, então. Tudo bem? Pedro, tudo bem a terceira linha também? Eu nem expliquei, mas você entendeu? Que você falou que já entendeu? Tranquilo também a terceira linha? Daí a gente subtrai as duas primeiras para os reagentes e soma as duas primeiras para os produtos. Ok? Então, vamos lá, gente. O que a gente tem aqui? A gente tem a tabelinha que a gente montou já. O que a gente vai fazer, então? Vamos pegar essa última linha aqui, que é a minha linha do equilíbrio. Explica de novo essa parte de 1 para 1. É normal, essa parte que é complicada. O que é 1 para 1, 1 para 2? É a proporção de reação, gente. O que seria isso? Ó? 1 para 1 significa, por exemplo, eu tenho 1 mol desse aqui, do meu reagente, formando 1 mol do produto e 1 mol desse produto aqui. Ok, então significa que a minha proporção é 1 para 1 para 1. Significa que se eu colocar 10 mols reagindo aqui, eu vou formar 10 mols aqui e 10 mols aqui. Certo? Ok. Não, a minha reação é 1 para 2 para 2. Isso significa que se eu colocar 10 mols por litro aqui, eu não vou formar 10 aqui, eu vou formar 20. Por quê? Porque é 1 para 2. Certo? 20 mols por litro. Então, essa parte da proporção, Maria, é tipo cálculo estequiométrico, é tipo regra de 3. Lembra quando a gente montava lá e a gente sempre colocava o número de mols embaixo para a gente descobrir a proporção da reação? Eu falava para vocês. Então, aqui é a mesma coisa. Eu vou ter a proporção de 1 para 1. Então, independente do quanto eu colocar, eu vou ter que respeitar essa proporção que a minha reação química balanceada me dá. Tudo bem? Ficou tranquilo? Ou ainda tá meio bagunçado assim? Então beleza, tá? Essa parte, gente, de proporção é complicada mesmo, tá? Mas nunca esqueçam de olhar para a equação química. Ela está conversando com você, ela está te dizendo o que é para fazer. Beleza? Aí lembra que eu falei para vocês na aula passada? Gente, eu quero calcular a constante de equilíbrio. Se eu quero calcular a constante de equilíbrio, eu vou pegar a linha do equilíbrio. Então, vamos pegar essas concentrações aqui, que o negócio sempre fica na frente. Vamos pegar essas concentrações da terceira linha e vamos jogar aqui, ó. Então, ó, a concentração do C+, é M vezes alfa, certo? A concentração do A- é M vezes alfa também, que é a concentração molar vezes a... Gente, essa parte aqui de dedução de fórmula é um saco. Mas eu trago porque tem aluno que gosta, tá? Então, quem não gostar, eu vou passar a fórmula lá no final, daí vocês vão entender do mesmo jeito, tá? Então, aqui é a concentração do A, e aqui está a concentração do Ca, que é o M menos M vezes A. Beleza. Vamos, então, tá fazendo o negócio aqui, né? Aqui vai dar a diferença de 2 quadrados, né? E aqui embaixo, ó, eu só coloquei em evidência o M, né? Então, ficou M vezes 1 menos A. Beleza. Se eu cortar esse M aqui com esse M ao quadrado, a gente vai ter que M menos alfa ao quadrado é igual... A constante de ionização vai ser igual a M menos alfa ao quadrado, dividido por 1 menos alfa. M concentração molar, tá, gente? O que quer dizer isso aqui? Tudo essa baboseira aqui, esse monte de fórmula e um monte de letra estranha. Isso aqui é chamado de lei de Ostwald. Acho que é esse o nome do cara. Eu não sei falar. Ostwald. Beleza. Passando vergonha no YouTube agora. Aí o que acontece? Esse moço aqui, o Ostwald, ele chegou nessa relação aqui por quê?
Os exercícios, gente, de ionização e tudo mais, geralmente eles dão a concentração molar para vocês. E aí, ou o grau de ionização que seja. E aí, você não precisa montar essa tabela inteira. Para você descobrir o KI, é só você usar essa formulinha aqui. Só que, ó, vamos pensar junto comigo. Rapidinho aqui. A gente vai usar sempre alfas pequenos. Lembra que eu falei para vocês? A gente não vai trabalhar com alfas grandes. Por que não, professora? Porque alfas grandes, grau de ionização grande, é ácido forte. A gente não vai trabalhar com ácido forte em ionização, lembra? Então, se meu alfa for muito pequeno, por exemplo, menor que 10, eu estou com um eletrólito fraco, eu estou com um ácido fraco. Vamos pensar, ó, 1 menos 10%, gente, é 0,0, 10% é 0,01. 1 menos 0,01 é 0,99. É praticamente igual a 1. Então, quando a gente vai estar trabalhando com alfas pequenos, que vai ser o nosso caso, a gente pode resumir o KI a isso aqui, ó. AM menos alfa ao quadrado. Lembrando que M é a concentração molar e o alfa é o grau de ionização. Tudo bem, meus queridos? Dúvidas até aqui? Essa última parte eu sei que é chata, mas ela é a mais complicadinha, gente, dessa parte de constante de ionização, tá? Prometo para vocês. Ficou alguma dúvida? Ficou alguma parte sem entender? A aula de hoje era isso, gente. Se ficou tudo claro, um beijo, até a próxima aula. Se não ficou claro, mandem aí para mim. Se não ficou claro, mas você está com vergonha, me chama lá depois no privado para a gente estar tirando essa dúvida. Para não ficar dúvida nisso aqui, tá? Que esse assunto é muito importante. Tudo certo? Muito obrigada a vocês, gente, por terem vindo. Eu adoro quando vocês vêm, adoro quando vocês fazem perguntas. É isso aí. E não se esqueçam que se vocês precisarem de ajuda, alguma coisa, mandem lá para mim, mensagem. Porque tirou a parte de baixo da fórmula. Maria, ó. 1 menos alfa é a parte de baixo da fórmula, certo? Agora, a gente só vai trabalhar com alfas pequenos, lembra que eu falei? Porque a gente vai estar trabalhando com graus de ionização pequeno. Então, ó, esse alfa igual a 10% é a mesma coisa que 0,01, né? Esse valor de alfa. Agora, vamos lá. 1 menos 0,1, né? Perdão. Alfa 10% é 0,1. 1 menos 0,1 é a mesma coisa que 0,99. 0,99 e 1 é praticamente a mesma coisa. Então, isso aqui dividido por 1 ou dividido por 0,99 é praticamente a mesma coisa. Por isso que essa parte da fórmula de baixo some. E aí fica desse jeito. Mas isso, gente, só para alfas menores que 10%. Tudo bem? Se for um alfa, por exemplo, alfa igual a 98%. Agora vamos lá, 98% é 0,98, né? Agora, 1 menos 0,98 é igual a 0,02. Aí já a gente tem que usar a fórmula inteira, tudo bem? Para alfas grandes, a gente usa essa fórmula aqui. Para alfas pequenininhos, a gente consegue resumir ela isso aqui. Tudo bem, queridos? Então é isso, gente. Se mais ninguém tiver dúvida, até semana que vem. E qualquer coisa, é só me chamar. Eu falo muito isso, né? Mas é verdade, gente. Me chamem qualquer dúvida, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Muito obrigada por terem vindo.